Olá, aluno! Vamos então ao próximo tópico e vamos tratar dos tipos de conhecimento. Quando a gente pensa sobre os tipos de conhecimento, a gente precisa então retomar aquilo que tratamos no tópico anterior sobre o processo, as etapas que envolvem o desenvolvimento desses tipos de conhecimento. Então ele surge como? Por meio do medo, do misticismo e, enfim, do conhecimento filosófico, que irá contribuir enquanto método para o desenvolvimento da ciência. Só que dentro desse processo evolutivo da ciência e evolutivo do conhecimento, existem inúmeros tipos de saberes e inúmeros tipos de conhecimento. E o primeiro tipo de conhecimento que se tem necessariamente um entendimento claro é o conhecimento mítico ou teológico. Nós não podemos separar conhecimento mítico de conhecimento teológico, apesar de que se faz uma separação, inclusive, que envolve a própria religião. A gente tem que entender que aqui nós estamos tratando do conhecimento científico e de um processo de saber que envolve o pensamento científico. E dentro das ciências se entende que conhecimento mítico ou conhecimento teológico estão em si vinculados, onde você não pode fazer uma separação. E você não separa esses dois tipos de conhecimento justamente pelo fato de que esses dois conhecimentos, eles têm características que os aproximam, e os aproximam de uma forma muito clara. Por essa razão, nós costumamos adotar o termo mítico ou teológico para esse conhecimento que é desenvolvido pelo homem ainda primitivo. Só que nós não podemos também utilizar o termo primitivo com o sinônimo de vulgar, de raça inferior, com o sinônimo de aquele que não tem desenvolvimento ou que não é evoluído. Segundo Levi-Strauss, que é um pensador contemporâneo, ele costuma usar inclusive o termo primitivo em seus escritos, sempre usando aspas, porque, segundo ele, o termo primitivo foi usado durante muito tempo com um significado etnocêntrico, significado etnocêntrico, que significa, etno significa raça, centrismo, significa aquilo que está no centro. Então, a raça que está no centro, a raça superior. E esse tipo de pensamento é oriundo ao pensamento do começo do século XIX, começo do século XX, e ele tem que ser superado. Segundo Levi-Strauss, o etnocentrismo, que é essa ideia de uma cultura inferior e de uma cultura superior, precisa ser superada. Por quê? Você não pode mensurar as culturas. Se eu não posso mensurar as culturas, logo eu também não posso mensurar primitivo enquanto um indivíduo que é inferior. Simplesmente nós temos culturas primitivas que são distantes e são diferentes da cultura industrial, da cultura dita civilizada. Socialização existe inclusive nas próprias tribos que são consideradas primitivas. Logo, a gente não pode sequer dizer que eles não têm civilidade, porque são socializados. Então vamos enfim ao conhecimento mítico, conhecimento esse que tem características próprias. O mito, ele de certa forma passa por etapas, assim como o processo de conhecimento tem etapas, o mito também tem suas etapas. E costumamos dizer que inicialmente os deuses são momentâneos, num segundo momento os deuses são funcionais e num terceiro momento os deuses são pessoais. Os deuses momentâneos surgem em relação ao medo. Então existe um vínculo entre as etapas do mito e as etapas do processo de desenvolvimento do conhecimento. Os deuses momentâneos se vinculam ao medo porque o homem, na medida em que sente medo da natureza, como nós tratamos no tópico anterior, ele busca encantar a natureza. Logo, esse homem encanta a natureza e dá nome a essa natureza. Então, por exemplo, o sol é um deus, a água que cai da chuva é uma deusa, o rio é um deus, a terra é outro deus. E são deuses momentâneos que o homem classifica na medida da sua necessidade. Automaticamente essa necessidade será incorporada às religiões e os deuses então tornam-se funcionais. Tanto que nessas primeiras civilizações, junto ao processo de organização e regramento da vida em comunidade, inclusive do próprio desenvolvimento do trabalho, o homem faz o uso dos deuses funcionais no sentido de organizar a vida e organizar o trabalho. Então você vai ter festa da colheita,
na época necessariamente que você precisa colher os frutos, você tem festa da plantação, e esses são rituais que têm uma função, são rituais funcionais, rituais feitos e realizados como um processo de oferenda aos deuses, no sentido de colher bons frutos a partir desses rituais. Da mesma maneira que se você tem um problema de ordem pessoal, você procura um sacerdote que irá te dizer para fazer oferenda aos deuses. Esses deuses funcionais, eles servem no sentido de organizar a vida em sociedade. Mas essa organização inicial, ela ainda se vincula a um processo que envolve misticismo e que envolve medo, né? Esse homem, ele obedece os deuses porque ele sente medo dos deuses. E aí a gente pode, por exemplo, utilizar o próprio exemplo da cultura grega. Por que você obedece às regras sociais? Porque você tem medo do peso da mão dos deuses. O mito de Édipo é um bom exemplo a respeito dos deuses funcionais. Mas o mito de Édipo, ele demonstra claramente o peso da mão dos deuses em relação ao indivíduo. Bem, os deuses pessoais são a última etapa que envolve necessariamente o conhecimento mítico ou teológico. Os deuses pessoais surgem na medida em que o Deus se pessoaliza e na medida em que surge um próprio tipo de pensamento moral que envolve a vida em comunidade e que deriva das relações do homem com o próprio conhecimento teológico, ou seja, a relação do homem com a religião vai para além do medo. A relação do homem com a religião agora, ela tem um aspecto que se vincula a um certo tipo normativo de justiça e de dever. Tanto que a gente costuma dizer que dos deuses pessoais deriva o surgimento da moral como ideia normativa de justiça e dever, né? Ou seja, nós contemporâneos religiosos que somos, sentimos, de certa forma, o dever de fazer a coisa certa, porque temos moral que deriva, sim, do conhecimento teológico. Bem, mas, pessoal, como eu dizia, existem outros tipos de conhecimento. Esse é o primeiro tipo de conhecimento e as suas características. O segundo tipo de conhecimento que nós temos é o conhecimento popular, que é, de certa forma, um conhecimento também chamado de vulgar, também chamado de senso comum, e que nós podemos classificar algumas características desse tipo de conhecimento. O conhecimento que é proveniente do senso comum, ele é superficial, ele é sensitivo, ou seja, envolve os nossos sentimentos, as nossas emoções. Ele é subjetivo porque envolve um processo interno de pensamento e de abstração, e ele é acrítico porque ele não busca uma forma crítica de manifestação. Então, em relação ao conhecimento teológico, tenho certeza que você, até agora, antes das minhas explicações sobre as características, né, do conhecimento teológico, do conhecimento mítico, que você tinha um conhecimento vulgar, um conhecimento acrítico, um conhecimento bem senso comum a respeito da religião, sem buscar entender as etapas e as características, né, como deuses pessoais, deuses momentâneos, deuses funcionais, né, sobre a própria religião. O conhecimento, ele torna-se conhecimento científico na medida em que ele supera o conhecimento proveniente do senso comum, porque o conhecimento do senso comum, ele é limitado ao ser passado de geração em geração por meio da educação informal, da experiência individual ou pela imitação, e ele é proveniente apenas da observação da realidade, né? Se ele é proveniente da observação e não passa por um processo de experimentação ou de sistematização, logo ele não é ciência, porque o conhecimento científico, ele precisa necessariamente, por meio de instrumentos, de métodos, de técnicas e recursos, por meio da observação da realidade também, mas por meio de processos experimentais que envolvem a possibilidade de comprovação dessa realidade, se tornar, embora ele seja num primeiro momento proveniente dessa observação, ele necessariamente precisa desse processo experimental para vir a ser chamado de conhecimento científico. Esse conhecimento científico, ele de certa forma, ele parte de uma ação que inicialmente ela é empírica e experimental em relação à realidade, né?
sobre conhecimento empírico, veremos ainda no próximo tópico. Mas a gente também tem, além desses tipos de conhecimento, o conhecimento filosófico, que por excelência esse conhecimento ele é especulativo e reflexivo. Como eu disse anteriormente, ele é o primeiro passo para o conhecimento científico, mas ele difere do conhecimento científico, porque o conhecimento filosófico ele pode se manifestar de diversas formas, inclusive enquanto hipóteses especulativas. A principal característica do conhecimento filosófico é que ele busca, por meio de especulação, por meio da reflexão e por meio de hipóteses, pensar a respeito da realidade. Agora, o conhecimento científico, ele se apropria dessas hipóteses, ele se apropria da especulação filosófica, mas ele precisa necessariamente comprovar essa especulação filosófica. Logo, a gente costuma dizer que a ciência e a filosofia, elas se apropriam uma da outra, mas a filosofia vai para além da ciência porque ela é basicamente especulativa. A filosofia, ela é reflexiva e a filosofia ela pode elaborar hipóteses de uma forma aberta, enquanto que a ciência, ela não pode. A ciência, ela precisa de método, e ela precisa de método que valide o seu conhecimento. Logo, a ciência é a tentativa de validar aquilo que foi fruto da curiosidade, da especulação. Por isso, o homem, ele produz infinitos tipos de saberes e é a ciência, ela que vai oferecer aquilo que é seguro, válido, por meio da experimentação. Enfim, aguardo você para a nossa próxima aula para continuarmos com a nossa abordagem sobre ciência e conhecimento científico.